rápido, eu não consigo acompanhar, parece que não tenho as pessoas certas para me poderem também auxiliar às vezes, porque não basta ter uma contabilidade, não basta ter um advogado, às vezes é preciso ter mais. Sim. E isso tem sido algo que eu tenho visto em muito local. Então, eu acho que essas são as necessidades, pelo menos básicas, que sempre aparecem quando eu vou falar com eles. E tem, lógico, outras, como fazer internacionalização, é um outro assunto que pensa muito, principalmente aqui em Portugal, porque Portugal é relativamente pequeno, tem um potencial grande em várias indústrias, só que precisa ir para fora, porque ficar só no Portugal não tem um mercado suficiente. Então, são essas. Então, a gente ajuda com essas peer advisory groups com isso. E a gente está lançando agora uma novidade, porque a gente estava focando muito em small business e pequena, então média e pequena. E a gente está agora preparando um lançamento para micro. Micro, para mim, são empresas que têm 2 até no máximo 10 pessoas. Porque eles têm o mesmo tipo de necessidade, até talvez um pouco mais, porque tem muita gente que começou e não sabe nem para onde ir. Ou médias empresas ou pequenos, normalmente são pessoas que já trabalharam como, por exemplo, C-level, diretor, etc. E começaram, depois de 15 anos, 20 anos, pensam, eu vou começar para conta própria, porque eu já aprendi, eu quero, não quero dar toda a minha renda para o dono, eu quero ficar com parte disso e começo uma empresa. Então, normalmente, por causa que eles estão fazendo tanta coisa, eles não têm tempo suficiente para pensar num plano estratégico, etc. Mas o micro tem muito mais coisa, porque normalmente ele é totalmente sozinho, etc. 2 pessoas, ele normalmente já faz as partes de vendas, precisa pensar sobre o produto, etc. Então, eu fiquei pensando que ele está aposentado, né? Ele foi para a reforma. Tu, né? Tu disse que tu resolveu ir para a reforma, né? Te aposentar no Brasil. Tu imagina se ele não tivesse, né? É verdade. Mas isso que tu falou até da internacionalização, isso a gente conversou com o Diego aqui também, que o Diego teve aqui. É muito complicado, né? Eu vejo muito porque eu acho que deveria ser umas coisas mais fáceis. Eu acho que às vezes as pessoas elas também não entendem que o pequeno tem várias possibilidades de fazer essa internacionalização e até numa conversa que a gente teve ali, eu e tu e a Paula de bastidores, que a gente estava falando do evento, que a gente já te convocou para ir no dia 7. Já está comunicado que dia 7 tu vai estar. Mas eu sinto que tem essa falta, porque às vezes a pessoa ela quer expandir, né? Internacionalizar a sua marca. Mas ela não é conhecida, que nem eu brinco, nem na 2 quadras da sua casa. Ela não conseguiu fazer essa expansão dentro do seu próprio território. Até tem o nosso, que é o nosso patrocinador aqui, da Sarrandella, que ele nos falou que quando eles começaram, ele montou essa quinta, uma quinta antiga, e aí ele começou a internacionalizar, a exportar para os Estados Unidos, e agora que eles estão começando a entrar no mercado português. E é uma quinta ali do Douro. Então, assim, eu acho que tem essa dificuldade. Eu participo da Câmara no Brasil, né? Da Câmara de Comércio do Brasil. E eu noto muito essa dificuldade, porque às vezes eu estou na reunião ali, a Paula já participou comigo, e tu foi convidado para participar em setembro, vai ser um dos nossos palestrantes, que é isso, porque a gente quer fazer essas conexões, mas a gente sente dificuldade, porque às vezes porque o Brasil hoje, para exportar, as taxas são praticamente zero, mas tem outras questões, que daí vem o imposto disso, vem o imposto daquilo. Quando eu vou mandar para cá, eu tenho que abater tal coisa que a pessoa não entende, que isso tem que abater. Portugal quer expandir, eu estou falando até para a América Latina, para a América do Sul principalmente, mas também tem a dificuldade das questões de pagamento, porque quem está comprando lá no Brasil também não entende que não vai receber 6 vezes mais, né? Então, eu acho que e eu falo muito, eu brinco, eu falo muito popular, né? Eu deixo a linguagem bonita para vocês e eu falo popular. Eu falei isso pro Rudy. Rudy, deixa eu te explicar uma coisa. Vocês falam bonito. Eu falo popular.
Eu ralo assim, amiga, tu é o comercial, eu sou só o administrativo, eu faço só o popular. Mas eu vejo que é isso, e eu acho que quando tu fala até da Vistage, tá certo a minha pronúncia, né? Vistage é o nome em inglês, porque originalmente era uma organização americana de São Diego, em Califórnia, e agora expandiu para Mas quando a gente fala, e talvez seja essa dor também, né? De tu não conseguir fazer, expandir e falar com o outro. E aí quando tu pega um micro que tem 2 ou 3, mas tem um produto bom para fazer essa expansão. A Casa Brasil, aqui em Portugal, ela tá com um projeto para artesãos. Artesão é a mesma coisa aqui, né? Sim. De quem que é o micro no Brasil, que seria não é folha verde aqui, como é que se chama? Recibos verdes. Recibos verdes, sim. Que é mais ou menos igual ao Brasil. Sim. Mas como é que essa pessoa vai fazer essa exportação para cá? Tu entendeu? Não tem a gente tem um projeto maravilhoso, mas... É bom que você mencionou, 2 exemplos. Essa semana eu estava em Braga com um evento, estava o Marcelo Antoni, não sei se você conhece. Sim. É um ator brasileiro. Bem famoso. Ele agora mora 7 anos aqui. Portugal faz real estate imobiliária. Eu encontrei lá porque tinha um monte de empresários, vários brasileiros. Tinha pessoa também, ele tem um produto, um skincare, um creme. O próprio creme já tem hormônios naturais que a gente mesmo produz dentro do creme. Então, você pode fazer uma aplicação tópico. Ele estava aqui, eu falei, 2 semanas, porque eu estou exportando já bastante para Portugal, mas eu quero ampliar, etc. Ele foi para Lisboa, etc. Eu falei, para onde a gente vai? Não, eu vou agora para a cidade, eu acho que é uma cidade de farmacêuticos. Eu falei, então só pode ser Santa Maria da Feira, perto do Porto, que realmente tem várias indústrias farmacêuticas. Mas como você faz? Santa Maria da Feira e ali a zona de Mortágua. Como você está fazendo? Tem alguém que está te ajudando, orientando, etc. Que tenho a impressão que ele estava ainda, não, eu fui porque foi. Hoje em dia ele estava simplesmente exportando, mandando pela Coreia. Então deve ser caro, logística, etc. Ele falou, não, mas várias vezes eles me esbaram na Coreia porque é um produto hormonal já. Falei, apesar que você tem toda a documentação no Brasil, isso não quer dizer que é permitido aqui. A Europa tem documentação muito essa própria. orientação que você falou falta. O pessoal começa entusiasmado, o produto tem mercado, eu acredito que sim, mas você precisa pensar, fazer isso mais estruturado. Então, um grupo como o P-Advice pode te ajudar, mas lógico, depois você precisa ir para especialistas, tipo com o Diego, que tem experiência com isso, então envolve eles. Então, isso é o que o P-Advice faz, os grupos, eles indicam, não, para fazer isso, vai para essa pessoa. Eu tenho um membro que faz recuperação tributária, que no Brasil é um negócio enorme, com tantos impostos que o Brasil tem. Aqui é menos, mas aqui também existe. No Brasil você poderia voltar com 4, 5 anos de recuperação, aqui pode 20, 25. Mas muita gente não sabe ou não quer saber porque eles acham essa área muito complicada. Então, esses grupos ajudam para indicar os especialistas que podem ajudar. Outro exemplo de internacionalização, agora pensando do Portugal. Eu estava falando com uma pessoa, virou membro agora, ela tem um produto bem específico para início, não vou falar qual produto, mas ela está tanto no dia a dia, ela faz produção, eu falei, não, se você continua na produção, você nunca vai crescer. Você fica nessas 500 mil euros por ano. E eu falei, você tem potencial para chegar no 2, 3 milhões em 2, 3 anos, com certeza. Mas para isso ela falou, não, mas eu preciso para isso ter mais unidades. E ela falou, eu já estudei um pouquinho a África e um país da Ásia. Porque o produto que ela tem, normalmente, cada país precisa mesmo, não tem, né? Mas não tem tempo para isso. Então, eu falei, então, se está a fim de gastar 3, 4% de seu tempo por mês
a pensar sobre esses assuntos, para sair dessa operacional, pensar em internacionalização e deixa o grupo te ajudar para dar uma direção no seu projeto e depois, lógico, você precisa chamar os especialistas Mas eu acho que às consultores. vezes até a gente tem que cuidar, que nem a gente fala muito da economia burra, né? Eu e a Paula, quando a gente começou com o projeto do podcast, e para ti ter ideia assim, do que foi o nosso projeto, um dia eu escrevi um texto falando para as pessoas entenderem como é que começou o nosso projeto. Porque eu e a Paula, a gente se conheceu, a gente começou a trocar ideias, eu comecei a trabalhar no espaço dela. E aí um dia ela estava me levando para Coimbra, porque eu estava em Viseu, então dela, e ela me levava até o comboio em Coimbra. E eu falei, ô Paulinha, vamos escrever um blog. E aí ela falou assim, e eu tô falando isso de fevereiro, março desse ano, tá? Sim. Aí ela, que se a gente faz um podcast? Eu falei, ah, beleza, pode ser. E aí ela ligou pro... E assim, eu tô falando uma hora. Sim. Uma hora de viagem que dá, 1 hora, né? Ué, não chega. Não dá, não chega, porque ela 45 senta minutos. o pé e a gente faz em 15, um trecho de 1 hora, né? Menos. Que é só Deus me defende. Até eu renovei o meu seguro. Aí, eu falei, vamos. Ela ligou pro Sérgio. E aí, o que foi? O Sérgio, tá, pode ser. E aí, tipo assim, já tá no... Aí, dia 22. Aí eu falei, vamos entrevistar o meu padrinho. Não estava cá, sim. Tava chegando em Portugal, ele não tinha chegado ainda. Tava chegando em Portugal, que ele tem uma empresa aqui em Portugal há 7 anos. E ele estava vindo do Brasil. Eu falei, aproveita que meu padrinho vai estar. E ele é empresário também, Sim. Pertence à Câmara, então vamos entrevistar ele, a gente já grava. Tá, mas vamos falar sobre o quê? Porque nós duas somos terapeutas, a gente trabalha com autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, assim. Mas pro lado de terapias, da gama de coisas que a gente tem. Mas nós duas a gente tem formação na área administrativa também, na área de gestão. Tá, então vamos mostrar isso. E aí eu falei, tá, mas então, como a gente brinca, tu vai no comercial e eu vou no administrativo. Só que eu tô falando de 4 meses. Hoje, numa coisa que era isso, virou uma empresa. Entendeu? E aí chegou uma hora que eu falei para ela assim, a gente já teve workshop, a gente já tem eventos, a gente já tem isso, a gente está com 3.000 inscritos, a gente já tem que administrar, a gente já tem uma página, a gente já tem isso, e a gente tem as nossas empresas. Ok, cada um tem. Cada um tem o seu negócio. E aí a gente teve que, em um momento, deixar os nossos negócios de lado, e a gente ficou praticamente 2 meses focada naquilo ali, porque nos tomava um tempo. Daí a gente falou, vamos chamar a Patrícia. A Patrícia já trabalhava comigo na parte de marketing, vamos chamar a Patrícia porque a gente não está mais dando conta, a gente precisa de um olhar. A gente precisa de um olhar de fora, porque a gente está fazendo, embora a gente faça praticamente muitas coisas as duas ainda, mas a gente precisa de um olhar de fora. Porque daí a gente tem que cuidar para a gente não fazer economia burra. Não pode deixar que eu vou. Porque é isso que acontece com o microempresário, né? Com o microempreendedor. Não, eu não posso gastar, porque tu vira o marketing da tua empresa, tu vira a contabilidade, tu vira o RH, tu vira tudo isso. Né? Sim. E às vezes tu tem que cuidar para não ser. E eu sou uma pessoa controladora. Eu tive que aprender quando eu deixei uma empresa no Brasil e vim para cá. E muita gente tem essa situação, que tem empresa no Brasil, tá montando aqui. E aí, a Paula... E começa a maldita fuso horário, né? Eu vou até levantar 4, 5 daqui. horas de diferença. Eu tenho muita gente que começa a trabalhar aqui, já 8, meia, 9 horas, e vai até 10 horas, 10 e meia, por causa do fuso horário. A Paula sabe que eu faço isso. Então, em certo momento, eu preciso tomar uma decisão, etc., analisar e... Ou tu vai para um lado, pessoa lá, ou vende, ou... Porque o fuso, ele castiga, a Paula sabe. Esses dias eu fui a Viseu, eu cheguei em casa às 5 da manhã. Só que eu tinha cliente no horário de Portugal, às 7. Então eu dormi 2 horas. E aí eu tinha um monte de coisa para fazer no Brasil, de coisas do Brasil, que eu fui parar, era quase meia-noite. Então, assim, meia-noite daqui, porque no Brasil era 8 horas da noite. Sim, porque há uma diferença muito grande, sim. Então, assim, a gente às vezes fica ele castiga o fuso.
pro microempreendedor é muito complicado. Não. Eu tenho uma pessoa que ele tem 60 anos. Ele está numa empresa também de internacionalização, só que essa parte de comercial é ele que faz. Ele está com 12 países. Então imagina a conversão de fusos horários, etc. E os viagens. Eu falei com ele, se você não vai estruturar isso, um ano você está com burnout, porque você não aguenta mais, o seu saúde vai embora. Houve uma pesquisa de CEOs, empresários de pequena e média, 72% ou é divorciado, ou tem problema de coração, ou outro problema de saúde e não aguenta mais estar no burnout. Então, o risco de um empresário é isso. Ele cresce cada vez mais, esquece de estruturar e vai embora. Eu estava, tempo atrás, com um talk show, um podcast em Braga. Eu participei e tinha uma pessoa que chama Ricardo Costa. Ele é bem famoso no Norte, ele é do grupo Bernardo da Costa. Quando ele assumiu, ele era estudante, vamos dizer, ele assumiu essa empresa, tinha uma empresa, hoje tem acho que 8 ou 10 empresas, está em 6 países, se não me engano. Ele teve um burnout, porque ele estava assumindo. Então, desde, por exemplo, de 2024, ele decidiu, eu não quero ser mais CEO dessas empresas, quero ser presidente para dar uma direção para as empresas, mas o dia a dia eu não quero mais. Então, ele decidiu isso, tem 45 anos, 47 anos, e esse ponto vai chegar para todo mundo. Quem é empresário, pode ser pequena, pode ser grande, mas vai chegar nesse ponto. Eu e a Paula, a gente trabalha, a gente tem o nosso projeto juntas, que é literalmente isso, né? Para trabalhar a parte de desenvolvimento e autoconhecimento. Sim. A Paula fez uma palestra esses dias que foi muito interessante sobre isso, que é literalmente, porque às vezes a pessoa ela precisa se auto-entender e trazer o autoconhecimento, né, Paulinha? Para que isso se desenvolva. Sim, porque é uma teoria que agora está muito em voga agora, que é a tal liderança energética, que é o conhecimento do interior para depois poder passar para o exterior. É o conhecimento do eu, o conhecimento do própria organização, do ecossistema que tem criado na organização. E eu acho que está a fazer cada vez mais sentido, e está aqui a prova, né, dos dados que existem, dos problemas próprios do próprio empresário, do CEO, que acaba por não ter depois capacidades de fazer o dia-a-dia, né? Porque tudo isso traz limitações depois no dia-a-dia, principalmente quando se trata de doenças. É parar, não tem outra forma, é parar e recuperar, e tudo isso traz depois problemas na própria organização. E eu acho que é um tema muito atual e que faz muito sentido terem atenção e começar a aplicar nas próprias empresas, porque é a base mesmo de estruturação. Se não começam por aí... Não, e esse Ricardo, ele institucionalizou, putz, que palavra, Não tem problema. Departamento de Felicidade. Sim, também falei A gente nisso. falou sobre isso. Então, ele queria colocar primeiro o responsável pelo RH, mas esse era um advogado. Eu falei, não, isso não vai funcionar, porque ele só vai pensar em coisas jurídicas. Depois colocou outra pessoa mais de marketing, e depois ele colocou realmente um psicólogo, uma pessoa que estava aberta para escutar para todo mundo, para falar com todo mundo, etc. E realmente agora está funcionando. Eu li o livro dele, e falei, o que dá mais sucesso em termos de benefícios para dar felicidade, sabe o que era? Era não sei como se chama aqui, eles instituíram um departamento de engomação. Sim, passar roupa. Passar roupa, sim. Isso não ia me dar felicidade nenhuma. Mas imagina, quanto principalmente mulher que usa mais roupa do que o homem, quanto tempo você gasta? Quando você tem uma família de 3, 4, 5 pessoas. Sim, levas a tua roupa e passam a tua roupa. Então você leva a roupa para a empresa
E lá tem pessoas Outros- que passam e no outros- final da tarde você pega de Sim. volta. Eu já Outros comprei têm roupa a que não ver- precisa passar. Outros têm a ver, por exemplo, Não. com o departamento de colocarem os filhos. Mas é que Para é muito Há complicado muita isso. coisa que se está a instituir já, mas lá está, também em grandes grupos. Mas é que eu acho que um pouquinho, e é muito que eu e a Paula a gente fala, porque quando as pessoas perguntam o que a gente faz, né? Eu não posso usar a palavra porque eu sou proibida pela minha contabilista de usar essa palavra. E por mim também. E por ti também. Mas a gente fala em off. Depois eu te falo em Tá off bom, o que, eu que é vou. a palavra. Mas eu acho que ela é muito complicada. Eu trabalhei muito tempo numa multinacional. A Paula também trabalhou numa empresa muito grande aqui em Portugal, mas eu trabalhei numa multinacional no Brasil. E eu trabalhava com desenvolvimento já. Quando eu comecei a trabalhar muito para essa área, assim, mas era na área da beleza. E eu me lembro que a gente já sabia, e aí eu vou falar, eu já sabia, aquela pessoa ali vai te dar problema aqui, porque aquela pessoa tem contato com o teu cliente assim. Essa pessoa vai te dar problema aqui porque tem isso daqui. E aí a gente já começa a ter um pouco de ideia disso. E eu fui me especializando, eu fiz formação em neurociência, e aí eu brinco muito, né? A primeira coisa que eu pego quando eu tô com alguém, e eu já fiz isso na Paula, e as pessoas, eu ponho a mão no peito. Ou eu aperto pontos, porque a gente tem glândulas, né? E aí tem a timo ali, meu filho, normalmente a pessoa acha que tá tendo um burnout. Eu, semana passada, achei que eu tava tendo um burnout, e era uma virose tremenda, porque eu tava no auge de trabalho, um monte de coisa. Mas, porque a tua glândula timo, ela tá lá na altura, cheia de cortisol, e tu acha que tu tá infartando, te dá todas as dores, que como se tu estivesse tendo um infarto, e tu tá tendo uma crise de pânico. Te dá sudorese, te dá tudo aquilo. Então, assim, e é isso hoje em dia, né? Porque eu acho que é muito de uma turma do pessoal que é de 99, 2000 para baixo. Porque eu vejo o meu filho tem 24 anos. Né? Eu vejo o filho da Paula também, que tem 14, né? Eles são de uma vibe. O meu filho mal gosta de rede social. Às vezes a Paula sabe, eu falo com ele, filho, mãe, assim, eu precisava fazer alguma coisa porque eu tô na fase da maternidade me dando lucro, né? Porque tudo que eu investi, agora ele tem que trabalhar para mim. Né? Não é assim, só pagar a faculdade, né? E aí eu precisava, tá, mãe, mas depois eu vou jogar. Eu falei, mas tu vai jogar o quê? Jogo do tigrinho? Aí ele, não, né, mãe? Que era uma outra coisa. Mas ele é muito assim, ele gosta de ficar em casa. E eu vejo esse pessoal que é mais novo, que hoje tem uns 26, 27 anos, eles não têm essa necessidade que nós, que temos mais de 35, no meu caso eu tenho 43, mas de ter, de ser, de ir atrás. Eles já estão... Se eu não estou feliz, eu estava lendo uma matéria que no Brasil bateu o índice nesses últimos 2 anos das pessoas pedindo demissão. Sim, há Que uns anos atrás. é imaginável na nossa cabeça, e da maneira que... E claro que a gente vai se moldando ao tempo, e tem algumas coisas que eu acho exagero, e talvez eu não mude isso, né? Mas assim, porque as pessoas... Se eu não estou bem aqui, tchau, eu vou ser feliz em outro lugar. Sim, eles têm muito essa vontade de mudar, aliás, e vê-se eles a irem para todos os lados, não há aquela prisão, e na nossa altura, eu recordo, eu ainda sou dos anos 70, está bem? Eu não falei nada. Eu ainda votei, quem tem mais de 35, não pedi idade. Mas eu vejo bem nas pessoas da minha idade e até mais velhas que havia muito aquela situação do certo, de não irem muito ao incerto, não é? Ter um bocadinho aquela sensação da segurança, não é? E isso na minha altura via-se muito, sim, é verdade. E, no entanto, são aquelas pessoas que eu vejo com mais força, que é uma coisa contraditória. Acabam por ser as pessoas que têm assim mais força de recomeçar, se for preciso, e de avançar. Isso não as para. Mas havia muito isso, sim. É uma diferença muito grande. Um dos problemas que não vamos ter agora é como gerações vão trabalhar junto. Né? Eu sou um baby boomer. Então, fazer projetos, etc., correr atrás, crescer, etc., eu vejo em casa é diferente o que se falou, essas novas gerações, geração Z, etc.,
quer ser livre, quer se divertir, quer fazer no momento o que eles querem fazer, mas não tem ambição para correr atrás, né? E lógico, uma empresa, ela precisa ter várias gerações para continuar crescendo saudável, né? Mas um dos problemas, por exemplo, aqui em Portugal é isso. A geração mais jovem, primeiro, quer ganhar bem. Também eu acho que os salários aqui são muito baixos, né? Então eles têm razão. Então vão para fora. Em Porto, já foi uma pesquisa recente, 70% dos jovens querem ir para fora. 70%. Sim. Então, e se fica para onde as empresas vão tirar então os novos talentos? Então, é um problema grave também.